Hoje vamos falar de um tema de finanças empresariais. Um tema muito utilizado em finanças, em análise económico-financeira, trata-se da alavancagem. Vamos falar sobre alavancagem e sobre alguns rácios ou indicadores de endividamento. Antes quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. O tema que vou abordar é um tema desenvolvido nos cursos práticos e de especialização da Certform, que envolvem matérias de finanças empresariais e de análise económico-financeira. No site da Certform, em e-learning e live streaming, tem acesso a toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos. Através da forma e-learning, com sessões síncronas, na plataforma e-learning da Certform pode fazer as formações de acordo com a sua disponibilidade. 24 horas por dia, 7 dias por semana, a plataforma está disponível. Em live streaming, os cursos têm uma data marcada porque as sessões são em tempo real. No site da Certform pode consultar toda a nossa oferta formativa e todas as questões que nos queira colocar, poderá colocá-las através do geral@certform.pt ou dos contactos que estão disponíveis no site da Certform. Na forma e-learning ou live streaming, isto significa que a formação pode ser feita a partir de qualquer parte do mundo. Mas o que é uma alavancagem do ponto de vista financeiro? E quais são alguns dos indicadores de endividamento de uma empresa? Todos nós conhecemos aquilo que é uma alavanca. Através desta imagem, uma alavanca, nós podemos, com uma barra, um ponto de apoio, levantar um peso mais alto. Isto é o conceito de alavanca que nós temos da própria física. E em finanças, a alavanca ou a alavancagem, ela decorre exatamente do mesmo conceito. Em primeiro lugar, as alavancas são máquinas simples, usadas pela humanidade há milhares de anos, e consistem numa barra com um ponto de apoio, facilitando o movimento de objetos. Essas máquinas fascinaram Arquimedes, de Siracusa, que tinha a seguinte frase: "Dê-me uma alavanca e moverei o mundo". Em finanças, nós falamos muitas vezes de alavancagem. E os indicadores de alavancagem são muito utilizados para a análise de crédito, identificando as dívidas que a empresa contraiu e as implicações que as mesmas têm na exploração da atividade. A alavancagem financeira, ela consiste no seguinte: se a empresa ganhar mais nos investimentos financiados por empréstimos do que paga em juros, o retorno para o capital da empresa é denominado alavancagem. Então, a alavancagem consiste em utilizar a dívida, utilizar o endividamento para financiar qualquer operação. Quando realizamos uma operação, investimos o nosso dinheiro para além do montante que recebemos através de um crédito, de tal forma que seja estabelecida uma proporção entre o capital investido e o empréstimo obtido. O resultado desta operação, se correr bem, é a multiplicação dos lucros e uma excelente rentabilidade de acordo com a proporção da alavancagem. No fundo, a alavancagem em termos financeiros significa exatamente que através de dívida, por exemplo, através de empréstimos obtidos, nós realizamos as nossas operações e isso permite-nos ir mais longe do que se recorrêssemos
unicamente ao nosso próprio capital. Mas isto pode ter consequências para uma empresa. E os níveis de endividamento, eles terão de ser medidos para aferirmos sobre estas consequências de um recurso à dívida, que se denomina um recurso ao capital alheio. Então, o principal mecanismo da alavancagem é através da dívida, o que nos permite investir mais dinheiro do que aquele que temos, graças ao que nos foi emprestado. Mas o que nos foi emprestado, claro, é em troca de juros. É aquilo a que se denomina o capital alheio remunerado. Ou seja, nós recorremos à dívida, mas vamos ter de pagar juros. E aí também está uma análise que temos que fazer. Com alavancagem financeira, investimos mais dinheiro do que aquele que realmente temos disponível, porque recorremos à dívida. Desta forma, a empresa pode obter mais lucros ou até mais perdas, eventualmente, do que se tivesse investido apenas o capital disponível. Assim, uma transação alavancada, ou seja, com dívida, tem um retorno mais elevado em relação ao capital investido. Agora vamos ver 3 indicadores, 3 rácios, que nos vão permitir estudar o nível de endividamento de uma empresa. E esses indicadores são o indicador ou o rácio endividamento, o rácio estrutura de endividamento e o rácio período de recuperação da dívida. Vamos agora estudar estes 3 indicadores. O que é que significa o rácio endividamento? Este rácio mede o peso dos capitais alheios aos quais a empresa recorre face ao total do seu capital, possibilitando avaliar o grau de dependência e o risco associado. Neste indicador, através das demonstrações financeiras, e concretamente através do balanço da empresa, nós vamos nos focar na parte do capital e do passivo da empresa, para que possamos fazer a respectiva, calcular o respectivo rácio, o rácio de endividamento, em que vamos dividir os capitais alheios, que no fundo são o passivo da empresa, pelo seu capital próprio. Ou seja, ao nível do balanço, nós vamos dividir o passivo da empresa pelo seu capital próprio. Então, vamos, através de uma folha de cálculo, fazer o cálculo do endividamento de uma empresa, que nos apresenta estes indicadores. Através das demonstrações financeiras, e já com elementos de ordem previsional, mas que nada afetam aqui o exercício que eu pretendo fazer, eu apurei, através das demonstrações financeiras, o autofinanciamento da empresa, um resultado líquido que foi corrigido com determinadas correções de âmbito contabilístico, o capital próprio da empresa, o passivo não corrente, ou seja, aquele passivo que nós temos de pagar, aquelas dívidas que nós vamos ter de pagar e que só serão exigíveis daqui por mais de um ano, portanto tem um baixo nível de exigibilidade, e depois aquele passivo corrente, que é aquele passivo de curto prazo, aquele passivo cujo nível de exigibilidade já é alto. E empréstimos em dívida que a empresa tem num determinado momento à data do balanço. Então, o endividamento, conforme acabamos de ver na fórmula, ele é determinado dividindo os capitais alheios pelo capital próprio. E os capitais alheios são o total do passivo. Então, para calcularmos o endividamento, por exemplo, do ano 2021, nós temos de dividir o capital
alheio, o total do capital alheio, e o capital alheio é o passivo da empresa. E esta empresa tem passivo não corrente mais passivo corrente. E este é o total do capital alheio, o total do passivo. E dividimos pelo capital próprio. E esta empresa apresenta-nos um endividamento de 0,622. Vamos estender este cálculo para os próximos anos. Vejamos que o nível de endividamento diminui em 2022 e continua a diminuir, mas muito ligeiramente, em 2023. Mas o que é este endividamento? O que é que isto significa? Nós dividimos o passivo da empresa pelo seu capital total. A interpretação pode nos ser dada da seguinte maneira. O valor deste indicador ele pode variar. Caso seja nulo, significa que a empresa não tem qualquer obrigação com terceiros. Se for rigorosamente igual a 1, traduz que são inexistentes os capitais próprios. De referir que quanto menor for o valor, menor o risco e maiores serão as garantias oferecidas. Se o endividamento apresentar um valor superior a 1, denota-se que a empresa se encontra em falência técnica, o que não é o caso desta empresa. O valor é bastante inferior a 1 e progride caminhando para valores cada vez mais afastados de 1. E isto é um bom sinal, ou seja, significa que os capitais próprios da empresa, eles são bem superiores aos capitais alheios, o que é um bom sinal. Este nível de endividamento revela um bom sinal para a empresa. E o que é que significa a estrutura de endividamento? Este é mais um indicador, e é um indicador de grande importância. É de grande importância conhecer o grau de endividamento, claro. Mas é igualmente fundamental compreender como este se estrutura. Quanto maior o rácio da estrutura de endividamento, maior o peso das dívidas de curto prazo nas dívidas totais. Segundo Neves, se usar capital alheio, quanto maior for o capital alheio de médio e longo prazo, tanto melhor para a solidez e equilíbrio financeiro. Por exemplo, nesta empresa, o capital alheio de médio e longo prazo é o passivo não corrente. São aquelas dívidas cuja exigibilidade só vai ocorrer daqui por mais do que 12 meses. E temos valores superiores ao passivo corrente, que é aquele capital alheio de curto prazo. E, portanto, certo que vamos ter aqui um bom indicador. Então, vamos calcular a estrutura de endividamento utilizando a seguinte fórmula. A estrutura de endividamento, nós dividimos os capitais alheios de curto prazo sobre o total dos capitais alheios. No fundo, será o passivo corrente a dividir pelo passivo total. Então, o passivo corrente, vamos fazer então a fórmula, vamos dividir o passivo corrente, aquele passivo de curto prazo, aquele passivo que representa o capital alheio de curto prazo, pela soma do passivo. Ou seja, o passivo não corrente mais o passivo corrente. E temos um valor de 0,396. Ou seja, esta empresa efetivamente recorre a capital alheio, mas o capital alheio de médio e longo prazo é bastante superior. Temos aqui um indicador de 0,396 e que vai descendo sensivelmente a partir dos próximos anos. Mais um bom indicador para esta empresa.
E o que é o período de recuperação da dívida? Segundo Neves, o período de recuperação da dívida é usado quando o analista de crédito prefere analisar a capacidade de cobertura da dívida em termos mais prospectivos do que históricos. Para tal, é necessário considerar a estimativa do número de anos em que a empresa é capaz de pagar as suas dívidas, ceteris paribus, ou seja, mantendo tudo constante. O período de recuperação da dívida, denominado também por PRD, ele resulta do quociente dos empréstimos em dívida pelo autofinanciamento. Ora, é isso que nós agora vamos calcular. Vamos dividir os empréstimos em dívida pelo autofinanciamento e vamos ficar com uma estimativa do número de anos em que a empresa será capaz de pagar as suas dívidas. Recorrendo aqui à nossa folha de cálculo, o período de recuperação em dívida será então igual ao empréstimo em dívida a dividir pelo autofinanciamento. E 3 anos qualquer coisa para pagar estas dívidas. Ora, da fórmula resulta, como vimos, que dividimos os empréstimos em dívida pelo autofinanciamento e daqui resulta o número de anos que teremos para, ou que vamos ter de utilizar para pagar as nossas dívidas. Ora, se estendermos aos próximos anos, verificamos que esse tempo vai diminuindo, ou seja, seremos capazes de pagar a nossa dívida mais rapidamente, de acordo com estes mesmos indicadores. Então vimos 3 indicadores de endividamento. O endividamento propriamente dito, a estrutura de endividamento e o período de recuperação da dívida. A análise dos capitais alheios remunerados, fundamentalmente os chamados financiamentos obtidos, é relevante para as empresas na medida em que permite aferir riscos e potenciais efeitos de alavancagem. Já este autofinanciamento, que eu apresentei aqui no topo desta folha, ele é calculado a partir do resultado líquido das empresas e ajustado de alguns movimentos contabilísticos. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade.